pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Espero que esteja tudo bem convosco. O nosso tema de hoje vai ser a faculdade e os seus clichês, porque muitas das vezes a nossa decisão de entrar para a faculdade nem sempre é a melhor, ou às vezes é influenciada por outras pessoas, e nós vimos aqui falar um bocadinho convosco acerca desse assunto. E como sempre, vocês já sabem, temos que atribuir um emoji a este tema. E meninas, qual é o vosso emoji? Bem, o que eu posso atribuir a este emoji que é o emoji com o braço levantado, de força, porque eu acho que durante esta conversa vão surgir, primeiro vai surgir um testemunho e depois porque todo este tema dos clichês da faculdade, da entrada para a faculdade, etc., tem de existir muita resiliência por parte das pessoas que tomam essas atitudes, portanto o meu emoji é sem dúvida aquele com o braço que representa a força. Olha, eu se calhar atribuo a um emoji divertido, um emoji assim a sorrir com uma boca bem aberta, porque acho que temos que encarar as nossas decisões mais difíceis sempre com um sorriso na cara e, portanto, eu acho que atribuí esse emoji para este tema e para esta conversa também. Eu atribuí o emoji da confusão, do bonequinho confuso, porque eu acho que às vezes nós acabamos o 12º e acabamos do tipo, ok, o que é que eu vou fazer agora? Para que curso é que eu vou? É tudo um bocadinho feito com pressão mediante as notas, as médias. Eu acho que isto é uma decisão assim que gera muita confusão nas pessoas, daí o meu emoji. Sim, e tu agora falaste dessa parte da confusão. A verdade é que quando falamos dos clichês da faculdade não nos podemos esquecer que existe uma enorme tormenta por parte de dezenas de milhares de alunos portugueses e não só. Eu acho que quando terminam deixa-me só terminar de dizer isto, quando terminam o 12º ano, enfrentam-se com uma grande dúvida, sim ou não, vou ou não, a faculdade encaixa-se comigo, eu encaixo-me com a faculdade, e mesmo para todos aqueles que decidem ir para o ensino superior, eu acho que preparam-se para escalar a maior montanha da parte da vida do ensino, que é a faculdade, e eu acho que não é um caminho assim tão óbvio para toda a gente. Sim, eu acho que todos nós, era o que estavas a dizer, acho que não sei se alguém, não conheço ninguém, mas eu acho que todos nós temos sempre esse medo, porque mesmo que estejamos decididos, que queremos ser algo, há sempre o medo do e se fosse ao contrário, ou se não fôssemos, não é? Porque acho que todos temos o medo de e o que nós não conseguimos ver para além do nosso alcance, acho que mete medo a toda a gente, é isso, acho que no 12º ano, quando tudo acaba, acho que o grande medo é vou ou não vou, percebes? Porque às vezes acho que nem é tanto para o que é que vou, é mais a decisão do ir, não ir. Há muita gente que, olha, eu pelo menos falo por mim, quando acabei o 12º ano, eu estava decidida, queria ir para a faculdade, era uma coisa que eu queria, mas ao mesmo tempo pensava, e se eu não fosse? Percebes? Acho mesmo que quando estás determinado por uma coisa e queres muito ser aquilo, no nosso caso, queremos muito tirar este curso, mesmo assim eu acho que as pessoas pensam de se eu não fosse, o que é que ia acontecer, não é? Eu acho que é mais por aí também. É assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu lembro-me desde que entrei na escola, até mesmo no 5º ano, quando éramos todos muito novos, que basicamente as pessoas já tomavam como garantido a ida para a faculdade. Portanto, eu à partida já sabia que ia para a faculdade, eu nem colocava essa hipótese lá. Portanto, o único desfecho na minha vida era tirar um curso. Eu, por exemplo, eu fui para Ciências da Comunicação, mas no secundário eu coloquei a hipótese de ir para Direito e até me candidatei à Pública e entrei em Direito. Mas de facto eu não fui para a faculdade por ser algo obrigatório que sempre me impuseram. Eu fui para a faculdade porque primeiro era um objetivo, estudar, continuar a estudar, e segundo, só fazia sentido para mim eu trabalhar numa área em que eu pelo menos tivesse alguns conhecimentos e que neste caso me eram dados através do ensino superior. Mas não sei quanto a vocês, se para vocês já era algo garantido ir para a faculdade ou então se tiveram de colocar numa balança e perceber o que é que era mais importante nesse momento. Sabes que eu acho, já te deixo falar, Silvia, sabes que eu acho que também parte muito da educação que tu tens em casa. Opá, até posso estar a dizer a maior barbaridade da minha vida, mas aqui em casa, opá, os pais quer queiram, quer não, os pais tentam impor algo que seja bom para ti, aconselho, não é impor, aconselham-te do género, opá, acho bem que vais para a faculdade, percebes? E eu vou falar por mim, por exemplo, eu no meu secundário, quando foi para escolher o curso, eu acabei por escolher primeiramente ciências e tecnológicas, isso é só um exemplo. E depois vi que aquilo não era para mim. E eu, no fundo, escolhi ciências e tecnológicas porque os meus pais sempre me disseram
que aquilo tinha mais saídas. E eu sempre quis tirar jornalismo e eu ia para jornalismo por ciências e tecnologias. Opá, é estúpido, percebes? Só que aqui em casa eu sempre ouvi dizer ciências tem mais saídas e acabei por ir. E depois acabei por perder um ano porque quis trocar de curso e fui para humanidades. Mas é isso, eu acho que também cabe muito da educação, sabes? Porque, até posso estar a dizer o maior erro da minha vida. Mas, por exemplo, aqui em casa sempre me incutiram muito o ensino, tens que te instruir e disto e aquilo. E no fundo é muito daquilo que tu ouves, sabes? E eu, claro que eu ponderei não ir para a faculdade e pus muitas perspectivas no meu pensamento e ponderei muitas vezes não ir para a faculdade. Porquê? Porque depois acabas também por ter que lidar com um drama que é as notas. Porque se tu não tens notas para entrar, tens outro drama que é vais ter que pagar, ponto final. E isso acho que também é um grande entrave para muita gente. E acredito que haja muita gente que queira estudar e que não possa porque não tenha possibilidades. Acredito também nisso. Eu também acho isso, e depois há sempre aquela pressão da sociedade, que é, ok, tu não vais para a faculdade e agora, tipo, não vais ser um profissional, não vais conseguir ganhar tanto dinheiro, se calhar a uma pessoa que tem curso e tu não tens, há sempre aquela pressão da nossa sociedade. Eu, por exemplo, no 9º ano, quando me disseram, ok, vais para o 10º, tens que escolher ciências, humanidades ou economia, eu pensei, ok, eu não sei o que é que eu quero ser, tipo, é agora ou nunca, eu tenho que escolher. E foi um bocadinho também como a Ana, tipo, os meus pais diziam é o que tem mais saídas, sempre me disseram para eu ir para o que fosse feliz, não é? Nunca me disseram, como há muitos do tipo, não, tens que ir para a medicina ou para engenheiros para seres alguém na vida. Não, isso nunca me fizeram isso, graças a Deus. E depois há sempre aquelas boquinhas, por exemplo, de familiares, o quê? Não vais para a faculdade? Como assim? Tipo, o que é que vai acontecer contigo? Tipo, como é que achas que vais ser um bom profissional? E depois é aquilo das notas, eu também senti muito isso, eu estou em ciências e as cadeiras que eu estou a ter, disciplinas, não é? Que estou a ter, não se enquadram comigo, porque as disciplinas que eu tinha melhor notas era português, história, e depois eu escolhia ciências, não tinha nada disso, não era? Tinha as piores, a que eu era má, que era matemática, fisicoquímica, e ponderei sinceramente, vou desistir, mas depois disso não. Eu quero fisioterapia, olha, vou lutar, olha, costumo. Fiquei um ano parada depois, tive que substituir o exame de fisicoquímica, que não tirei boa nota, por espanhol. Pensei muito e depois tive que ir para a minha segunda opção, Ciências da Comunicação. Não era... Mas, por exemplo, Silvia, imagina, quando ficaste esse ano parada, ficaste mesmo parada, ou seja, não trabalhaste, nem estudaste, ou estavas a tirar algumas... Um mês e tal no Corte Inglês, mas foi muito rápido. Não Sim, foi... mas em termos de ensino, tiveste a tirar alguma disciplina? Tive só uma vez por semana com espanhol para depois fazer o exame e substituir por fisicoquímica. Pronto, e durante esse tempo, tu sentiste por parte da tua família alguma pressão por não estás a fazer nada? Ou por simplesmente sentirem que tu estavas perdida ou que não correspondeste às expectativas? Por incrível que pareça, eu acho que estava com medo a mais ao que foi depois. Eu, por exemplo, quando tive aquela conversa com os meus pais, tipo, eu vou ter que não conseguir fisicoquímica, vou ter que... Não, eu basicamente tinha reprovado ao exame, não é? Tinha que substituir para acabar o 12º. E eu pensei, ok, vai ser uma desilusão, já estava a fazer um filme enorme e quando os confrontei, ok, eles disseram, mas pronto, olha, nesse ano pode ser que até tu penses com mais calma, pensas na tua vida e pode ser que até, olha, se calhar nem era aquilo que tu querias. E agora digo-vos, eu tenho amigas que estão em fisioterapia, até uma na Fernando Pessoa, e eu digo-vos, pelas matérias que elas estudam e tudo mais, ainda bem que isto aconteceu, ainda bem. E depois eu comecei a perceber, realmente, eu adoro falar, adoro comunicar com as pessoas, por que não? Era a minha segunda opção, mas esse ano parado eu acho que me fez muito bem. Mas sabes que eu acho que o nosso curso é um grande exemplo disso, porque o nosso curso é um curso que hoje em dia não tem muitas saídas e todos nós sabemos disso. E eu acho que quem vai, pronto, vai com a esperança de gostar e quem não gosta, no meio destes 3 anos, quem não gosta acaba por se revelar. Eu acho Sim. que as pessoas que não gostam disto mesmo acabam-se por revelar, porque o jornalismo é uma coisa que tem que se gostar muito. Porque... Sim, até, é assim, eu acho que isso é em todas as áreas, até porque eu considero que quando tu não gostas de alguma coisa que tu fazes, nota-se pela entrega que tu dás às coisas, não é? Há pessoas que tiram a licenciatura só porque sim, e se calhar isso demonstra que se calhar aquele não é o caminho correto para essa pessoa. Exato. Mas por exemplo, agora que tu estavas a falar das pessoas que seguem o jornalismo, por exemplo, e que só podem gostar, e se não gostarem vai-se notar. Quando encontro alguém na rua e me perguntam, então Rita, olha, em que curso é que tu estás? E eu digo, Ciências da Comunicação, as pessoas torcem a cara. Pois é, e digam assim, opá, coitada, não vai ter emprego. Mesmo. Oh Rita, a sério, foste escolher isso? Portanto, o meu conselho, e isso já foi falado em família, que eu digo sempre isso, o meu conselho não é para as pessoas que estão a seguir o que gostam, mas o meu conselho vai para as
as pessoas que encontram as pessoas que estão a seguir o que gostam na rua e em vez de torcerem a cara e de darem uma mensagem negativa, darem uma mensagem positiva, porque eu acho mesmo que as pessoas que decidem não ir para os cursos da elite, e elite entre aspas, quando seguem a realmente que gostam, têm de ser parabenizadas. E aquelas que estão a tirar uma licenciatura e que não estão contentes vão acabar por ser profissionais muito frustrados, que sabem manchar a nossa profissão ou que não vão dar o exemplo de um bom profissional. E, portanto, agora que nós até falamos da escolha do secundário, das humanidades e das ciências, eu acho que é importante demonstrar às outras pessoas que a parte de, ok, eu vou para a faculdade, mas agora qual é o curso que eu vou tirar, é uma questão que devemos de colocar, não é só atirar-nos e depois irmos pesquisar à última hora o curso. Isso se calhar não nos vamos sentir felizes e se calhar vamos acabar por nos arrepender durante a licenciatura. Vocês não acham que isso acontece? Eu tenho um grande exemplo, que é o meu namorado, que entrou para a faculdade e ele escolheu o curso precisamente no dia em que foi visitar a faculdade. E então ele escolheu recursos humanos, gestão de recursos humanos. E ele teve sorte. Teve sorte porquê? Porque a meio percebeu que gostou, percebes? Mas é assim, imagina que ele até nem tinha gostado. Aquilo era um ano perdido, 2 ou 3, entende? E é por aí, eu acho que as pessoas não devem ir para a faculdade só porque sim. Eu acho que tem que haver gosto naquilo que vão fazer, porque senão... E há outro exemplo muito grande, que é os médicos. Muita gente diz, tu queres ser médico, mas se não conseguires vais ser enfermeiro. Isso é ridículo, isso é completamente ridículo. Isso, não é? por exemplo, uma vez quando eu estava no Corte Inglês, que eu tive que fazer um exame antes lá na enfermaria, para saber se estava tudo bem, não sei o quê, por causa do exame de trabalho. E eu enganei-me e chamei enfermeira à médica. E vocês não estão a imaginar o escândalo. Ela ficou passada e disse assim, já não é a primeira vez que isto acontece. É inadmissível confundirem um médico e um enfermeiro. Não tem nada a ver. Como quem diz, a minha classe é muito superior, o outro não vale nada. Não, porque de facto a verdade é esta. E pelo menos eu sei que não tenho uma opinião politicamente correta em relação a isto, mas eu tenho que dizer que eu tivesse ao mesmo tempo do que eu uma pessoa a estudar engenharia e outra em medicina, os inteligentes da família seriam eles e não eu. Mas isso é ridículo, isso é completamente ridículo. Eu acho que é completamente ridículo. Sim, até porque não faz sentido nós estarmos a equiparar primeiro áreas completamente distintas, que nem se podem interligar umas às outras e cada um tem a sua função. E aliás, por exemplo, agora é um exemplo disso. Eu acho que, por exemplo, nós cada vez que damos os parabéns a alguém ou que dizemos, olha, força, estás na linha da frente do Covid-19, nós estamos a parabenizar, pronto, os do supermercado, os médicos, os enfermeiros, mas os jornalistas também estão... Exatamente. Não, eu acho que as pessoas... agora, nós as três estamos em Ciências da Comunicação e por isso é que estamos a falar nesta parte de jornalismo. Mas eu acho que não se coloca muito esta pergunta e os jornalistas? Não é? Porque nós ligamos a televisão e tomamos como garantida a informação que nos está a ser dada. Mas esquecemos-nos um bocadinho que eles também estão na linha da frente e, portanto, daí eu estar a dizer que existem realmente os cursos de elite e quando somos comparados com pessoas que estão, por exemplo, em engenharia ou em medicina, eles é que são os importantes e nós é que somos os coitadinhos. Mas há uma coisa que me irrita muito, é as pessoas que não estão dentro subestimarem muito os cursos sem conhecerem. Por exemplo, eu falo por mim, quando eu digo que estou em Ciências da Comunicação, as pessoas ligam logo ao jornalismo, assim, coitadinha, tu não vais ter emprego, o jornalismo hoje em dia está muito massacrado. E eu penso para mim e digo assim, pois, mas é que Ciências da Comunicação não é só o jornalismo. Exato. Ciências da Comunicação engloba muita coisa. Por eu tirar Ciências da Comunicação não quero dizer que eu seja jornalista, percebes? Sim. E é isso, as pessoas falam muito do que não sabem. Não, e mesmo que estivesses num curso de jornalismo só, ninguém teria o direito de te dizer alguma coisa, não é? E eu, pelo menos, sinto muito isso na pele, que quando encontro alguém que já não vejo há muito tempo, a mensagem que me dão não é mais positiva. E o que eu costumo pensar é, eu estou a fazer o correto, não é? Eu estou a estudar o que realmente gosto. Por exemplo, eu não sei, de certeza que já vos aconteceu, mas quando faço algum trabalho e o mostra familiares, eu sinto um orgulho imenso naquilo que eu fiz, porque eu penso, ok, eu estou mesmo a estudar o que eu gosto e eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, e por isso é que eu estava a dizer que se calhar a grande questão, que é o clichê de ir para a faculdade, quando nós tomamos a decisão de ir para o ensino superior, é essa a grande questão, é vou ou não? E quando tomamos essa decisão, eu acho que são poucas as pessoas que quando escolhem à toa, questionam-se primeiro, ok, e para que curso, não é? Porque nós temos que perceber se a ferramenta da faculdade é uma ferramenta para nós, porque pode não ser.
Para nós Claro. porque estamos no ensino superior, mas, por exemplo, há imensas pessoas, e nós conhecemos algumas pessoas que não foram para a faculdade, porque se calhar ou não têm possibilidades, ou então não surge no momento, ou então porque não consideram querem, mesmo, simplesmente. exatamente, porque consideram mesmo que a faculdade não é uma ferramenta para eles. Mas Mas Rita, quando realmente... nós tínhamos um exemplo muito bom disso na nossa turma de secundário, que era o Mário. Se ele estiver a ouvir Sim. isto, o Mário era super inteligente Sim. e ele nunca quis ir para a faculdade. Ele Não, sempre disse. mas aí está o exemplo que é, nós, quando tomamos alguém por inteligente, obrigatoriamente o associamos à Exatamente. faculdade, Exato. mas nós não temos que associar, e por isso é que até nós temos, não é esse preconceito, mas temos logo isso. Isso é um verdade. clichê, é um clichê, exatamente. O melhor aluno da turma, imaginem o melhor aluno da turma e dizem, então, olha, vais para a faculdade, ele diz-nos que não. Nós achamos aquilo um escândalo, como é que o mais inteligente, e a verdade é que ainda hoje nós associamos os doutorados, os mestres, os licenciados como os mais inteligentes. Só que eu acho que existe inteligências em formatos diferentes, em graus diferentes, não é? Mas pronto, não desviando do assunto, porque eu acho que é interessante nós estarmos a falar também da nossa área, que é um bocadinho desvalorizada. Eu acho que podemos ultrapassar para os que nos possam estar a ouvir e que possam estar a pensar, por exemplo, a Silva tem uma irmã no 12º ano, está prestes a entrar para a faculdade, deve-se estar a questionar todos os dias sobre o que vai fazer e como. Eu acho que, por exemplo, o Steve Jobs, que é o fundador da Apple, dizia que todos os dias de manhã acordava em frente ao espelho e perguntava-se o que eu estou a fazer, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu estaria a fazer isto agora? E eu acho que é isso que as pessoas devem perguntar, porque, por exemplo, se eu agora fosse para o espelho e perguntasse o que eu estou a fazer agora, se fosse o último dia da minha vida, eu estaria a fazê-lo? Sim, eu estaria a gravar este podcast porque eu adoro a comunicação e é a minha área, eu adoraria fazer isto. E, portanto, eu acho que as pessoas, quando tomam a decisão ou quando estão indecisas sobre o curso, devem se perguntar que, ok, por exemplo, eu como porque é uma necessidade fisiológica, eu vou jantar com os meus amigos porque sei que me vou divertir, eu vou a um concerto porque gosto da banda, portanto, eu vou para aquele curso, então porquê? E se não houver respostas, então se calhar é preciso colocar de lado, ou porque não me encaixo na faculdade e posso fazer outra coisa qualquer, ou então descobrir uma área que eu até gosto. Mas queres que eu te diga uma coisa agora também para ajudar as pessoas, que é, vocês, quem não quer ir para a faculdade ou quem está a pensar ir porque acha que vai ser mais instruído, tudo bem, a faculdade ajuda em algumas coisas, aprende-se algumas coisas, mas eu vos garanto que não é na faculdade que vocês aprendem o melhor que têm que aprender. Porque eu tenho o maior grande exemplo, que sou eu, e vocês sabem, eu nestes 6 anos trabalhei numa loja de roupa, e eu digo-vos uma coisa, meninas, eu aprendi 1000 vezes mais numa loja de roupa do que em 3 anos de faculdade. E não estou a subestimar a faculdade, não. Simplesmente estou a dizer que as coisas da vida, as coisas básicas que nós temos que saber, não é nem com livros, nem com textos que se aprendem, é fazer. Mas em relação à tua área, não aprendeste daí fazer-se a ti também instruíste, mas também não é, mas em relação à área também, quando, por exemplo, agora que terminei o meu estágio, eu digo-te uma coisa, também aprendi muito no estágio. Percebes? Claro. É fazer que tu aprendes. E há uma frase que eu vou-vos dizer que nunca mais me esqueço. Uma vez eu estava na caixa, lá na loja de roupa onde eu trabalhava, e houve uma senhora que estava com a família e virou-se para a filha e disse assim: olha, filha, estás a ver? Eu estava a atendê-la e ela disse assim para a filha: estás a ver, filha? Se tu não queres ir trabalhar para aqui, tens que estudar muito. E sabes, mas é que nem ela imaginava que eu estavas a ouvir. Mas já não, nem é que eu estava a ouvir, é se eu sou licenciada, se eu não sou, percebes? Porque ela tinha à frente uma colaboradora que ela não conhece a vida, estava a dizer à filha que se não quisesse ir para trabalhar para ali, tinha que estudar muito. Não, mas eu acho que isso é realmente o politicamente correto, porque quem não conhece alguém que foi licenciado e que está numa caixa de supermercado, e com todo o mérito, eu só estou a comparar a visão da sociedade de achar que quando vamos para a faculdade temos emprego garantido, e isso não é verdade, e até uma pessoa que tirou um mestrado que está a trabalhar numa fábrica e tem um emprego completamente normal. Portanto, as pessoas associarem a faculdade com empregabilidade em certos cursos não faz muito sentido, e até acho que nem faça sentido irmos para um curso ou para a faculdade só porque vamos ganhar mais dinheiro e vamos ter mais empregabilidade. É isso, e eu acho que é por aí também que os miúdos têm na cabeça que têm que ir para a faculdade.
Porque se os pais incutem isto, não é? Então está numa caixa de uma loja e diz se não queres vir para aqui trabalhar, tens que estudar muito. Sim, eu acho que está a isso tentar é corresponder a padrões, não é? Porque Exatamente, era como eu dizia no início, que é, nós mal entramos na escola, é-nos incutido a faculdade, é quase como obrigatório. Aliás, quando nós estamos no secundário, o que nós temos em mente é a faculdade. E eu acredito que para todos aqueles que têm desde o início na mente que não querem seguir o ensino superior, primeiro dizê-lo que não numa família, num estilo mais conservador, acho que é um grande ato de coragem, de responsabilidade. E mesmo em famílias que é tudo normal e que aceitam as decisões, eu acho que realmente é difícil. Eu não vou estar a dizer que se fosse comigo, eu não... Se calhar eu não sei se tomaria logo essa decisão, se calhar demoraria algum tempo a tomá-la e a contar à minha família, porque acho que não deve ser uma decisão nada fácil de tomar. Não é porque isto torna-se um padrão, a faculdade não deixa de ser um padrão politicamente correto, percebes? E é isso que é mau, eu acho que é isso que tem que se mudar, percebes? E mesmo quando começaram isto dos cursos profissionais, as pessoas oravam para um curso profissional como aquele que nunca conseguiu fazer o 12º de outra forma. Sim. Isso é muito mau, eu acho que isso é muito mau. Há professores, que eu já ouvi histórias, que dizem aos próprios alunos, se continuar as notas, vais trabalhar para um lixeiro. E já ouvi um caso que na turma havia um menino que tinha o pai que era lixeiro, e quando a professora disse aquilo, foi de rastro a chorar. E é terrível, porque não é preciso desvalorizarmos as profissões das outras pessoas. Cada um, se for feliz, eu acho que deve ser o que quiser e bem entender. Claro que é complicado com a pressão da sociedade, estão-nos sempre a impingir que temos que ir para a faculdade, acabar o secundário, escolher um curso, e senão não vamos ser ninguém. Mas eu acho que temos que seguir o que a gente gosta. Também somos uns profissionais infelizes. Acho que eu acho que o conselho que eu posso dar é não ouvir os velhos do Restelo que estão a dizer esqueçam isso, façam o que vocês querem. Se vocês querem uma coisa, façam, não? Eu acho que é péssimo chegarmos ao final da nossa vida e pensarmos, e se eu tivesse feito aquilo de forma diferente? Eu, por acaso, eu acho que me enquadraria em Direito, mas realmente o que eu realmente gosto é Ciências da Comunicação e tenho a certeza que se estivesse neste momento a estudar Direito, não seria uma pessoa tão feliz como sou a estudar Ciências da Comunicação. E acho que também... Acho que também é muito por aí. E a pressão nas escolas, eu acho que começa tão cedo com os testes psicotécnicos. Exatamente. Pois é. Que é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Primeiro, aquilo é... Eu primeiro, não sei quanto a vocês, mas o teste, por exemplo, a mim deu-me que eu seria diretora de um hospital. Porquê? Porque naquele momento eu queria que desse medicina. Portanto, nós dominamos completamente aqueles testes, não é? Foi tudo ao lado. Pois, exato. Portanto, começa muito cedo a pressão na escola, até pelos testes psicotécnicos, que têm que ser muito melhorados, na minha opinião. E até nós estamos a falar de ciências e de humanidades, e acho que vocês concordam que é, por exemplo, nós antes líamos um livro em papel, agora já podemos lê-lo na internet. E o ensino há anos e anos e anos que é o mesmo e não acompanha a evolução da sociedade. Portanto, há muita coisa que está mal, até mesmo o pensamento da sociedade, mas isso dá pano para mangas. Mas agora, o que nós até podemos falar, que vai de encontro ao testemunho que vamos ter aqui presente neste episódio 3, é durante a faculdade. Ou seja, nós já falamos do ensino secundário, da escolha se vamos ou não para o ensino superior, da escolha do curso, e agora... por exemplo, o que é que vocês sentiram na entrada para a faculdade? Eu acho que a entrada é uma descoberta, sem dúvida. Eu acho que ao longo dos 3 anos eu descobri coisas em mim que eu desconhecia, não é? E acho que é uma descoberta. Primeiro tu vais-te apercebendo se gostas mesmo ou não. Há momentos, eu acho que todos nós passamos por momentos, não sei se vocês passaram, mas eu acho que sim, há momentos em que eu me questionei se era mesmo isto que eu queria. Sim. Mesmo eu sabendo que era isto, houve momentos da minha licenciatura que eu me questionei se era mesmo isto que eu queria ou não. Se era isto que eu me via a fazer para o resto da minha vida. Agora acho que sim, que me via. Agora o que tu disseste é o que nós temos que fazer para o resto da nossa vida. Isso é uma cena que fica-nos na cabeça. Mas sabes que há uma coisa que eu não concordo, por exemplo, porque eu acho que nós não temos de pensar se vamos fazer isto para o resto da nossa vida. Eu acho que, pelo menos o meu pensamento foi, neste momento, é isto que eu quero, neste momento é isto que eu gosto, se daqui a um ano eu não gostar, não há problema, eu vou sair. Claro. Aliás, eu sempre tive esse amparo familiar, que é,
tu experimentas. Se não gostares, Gostas, sais gostas. e vais descobrir alguma coisa que gostes, porque todos nós, eu acredito que todos nós temos um talento, que somos demasiado bons em alguma coisa, vamos ser ótimos em alguma área. E, portanto, eu sempre penso, e no primeiro ano, para mim, primeiro, a faculdade, também não queremos que este episódio seja um não vais para a faculdade. Não, se queres ir para a faculdade, vai para a faculdade, claro. vais adorar. Mas, por exemplo, eu vou dar o meu testemunho. No primeiro ano da faculdade, primeiro fez-me muito bem sair da minha zona de conforto, porque eu estudei do 5º ao 12º ano em Águas Santas e de repente vou para um círculo completamente diferente, com pessoas que eu não conheço, mas o primeiro ano realmente foi um ano de descoberta. Primeiro eu acho que é uma chapada de luva branca, porque de repente tu na escola vês miúdos do 5º ao 12º ano e chegas à faculdade e tens senhores de 30 e 40 anos. E tu chegas à faculdade e olhas para o lado, sai da sala, puxa um cigarro, coisa que para Sim. mim chocou-me muito, porque Sim, assim, exato. na escola não se fumava e na faculdade as pessoas chegam da sala e começavam a fumar um cigarro e ficava assim a olhar para elas, do género, estás a fumar? Mas a mim ficou mais, verdade. nós, tipo, parece que o professor é um robô, tipo, nós não temos de dizer, pessoa, posso ir à casa de banho? Pessoa, Olha, posso ir? Sim, dão-te liberdade. Aliás, nas aulas, no ensino secundário, primeiro eu nunca fui de conseguir estar muito tempo calada e gostava muito. E agora na faculdade o que eu senti é que me estavam a dar a liberdade para fazer tudo. Olha, queres ir à casa de banho? Sai, Vai! não precisas de pedir. Eu lembro-me que a Rita, eu e a Rita ríamos, quando ainda não conhecíamos a Silvia, nós ríamos as duas, porque a Rita era assim, mano, eu quero ir ao quarto bem, o que é que eu faço? Peço ao senhor, eu ao Rita, olha, manda-te bem, opa, e dava-nos um gozo, porque assim, a gente levantava assim, não mas sentíamos-nos mal. Okay, sim, mas era muito estranho. Aliás, eu lembro-me de uma vez, eu acho que a Ana não me vai castigar por isso, mas não, eu lembro-me que uma vez, eu lembro que uma vez estávamos numa aula, eu acho que era de cultura contemporânea, e pronto, nós tínhamos um trabalho por fazer, mas decidimos ir à aula na mesma. E a meio da aula decidimos que seria melhor sair, que aquilo já não estava a acrescentar em nada e pronto, seria melhor ir embora. E eu tremi por todos os lados, como não, assim? Eu vou sair a meio de uma aula. Mas eu sempre fui muito tipo, vamos Rita, anda lá, é agora. E a Rita sim, muito... até porque, por exemplo, a Ana em 2 segundos arrumava tudo, metia-se a pé e já estava a meio da sala. E eu tentava meter as canetas todas nos estores devagarinho, para ninguém dar conta, porque eu achava que aquilo era uma falta de respeito eu estar a sair a meio enquanto o professor falava. E eu lembro-me que nesse momento, sim, mas no fundo dizer, não é? Se for feito de uma forma discreta, eu acho que não. Mas eu lembro-me perfeitamente que eu fiquei mesmo envergonhada, até porque estávamos na primeira fila e toda a gente ia olhar para nós e dar conta, e eu lembro perfeitamente que a Ana estava à minha frente e olha para a professora e ainda diz, boa tarde, e eu, não, isto não está a acontecer. E eu lembro-me que saí da sala muito envergonhada e que nos desatamos a rir, porque aquilo era mesmo diferente, era uma experiência completamente diferente e sobretudo uma realidade que nós não conhecíamos e como estávamos a descobrir, foi muito estranho mesmo, e portanto eu acho que nos dão essa liberdade na faculdade. Sabes que eu acho que no fundo até é bom, sabes porquê? Porque imagina, eu olho agora para as cadeiras que nós temos, com o professor Jaime e com os outros professores, que tu estás lá porque tu gostas. E se o professor, eu acho que o professor da faculdade tem que pensar, se eles estão aqui é porque eles gostam. Sim. Porque no fundo não há faltas, não há nada, não é? Por exemplo, a nossa cadeira de rádio do ano passado, não havia ninguém que faltasse àquela cadeira. Uhum. Porquê? Porque nós gostamos daquilo, não é? E o professor tem que pensar, se eles estão aqui é porque eles gostam, porque nós já se tinham pirado há muito tempo. Sim. E eu acho que a grande vantagem da faculdade é essa, é nós estarmos onde nós queremos. Porque eu acho que tem que ser assim, pronto, no secundário se calhar não podíamos ter essa liberdade, porque senão era lindo, não é? Mas acho que é bom a faculdade fazer isso, porque eu acho que nós devemos estar... Nós tínhamos um professor que até dizia, se vocês não estão bem aqui, vão-se embora que eu não me importo. Prefiro que vocês estejam lá fora do que estejem aqui. Sim, mas mesmo que não me apetecesse, mesmo me apetecesse estar lá, eu era incapaz de me levantar e ir-me embora. Ele escusava-me ter dito isso, porque eu não ia sair e não. Mas por exemplo, existiram cadeiras durante a licenciatura, principalmente no primeiro e segundo ano, em que eu me questionava, porque é que eu estou a aprender isto? Portanto, na faculdade eu ainda acho que existam algumas cadeiras que liga-se a alguma coisa no cérebro e pergunta, será que eu estou no caminho certo? E eu lembro perfeitamente que uma vez comentei isso com a professora Sara Cruz, que foi uma professora espetacular. Sim, um grande beijinho para ela. Exatamente, e que nós tínhamos conversas intimistas com ela, portanto eu achava mesmo que estávamos a falar entre amigas e lembro-me de lhe dizer que havia cadeiras que eu me questionava, mas porquê que eu estou a aprender isto? E ela disse uma coisa muito interessante
que eu nunca me vou esquecer, Nunca mais me esqueço também. que é assim, tu estás a aprender porque tu tens que te questionar sobre as coisas, tu tens que chegar a casa e pensar sobre aquilo, mesmo que não te interesse, a faculdade faz-te pensar sobre algo que tu nunca pensaste antes. É E, diferente. é verdade. Em termos de escola, não te faz questionar tanto. Eu acho que a faculdade coloca-te em causa, sim, coloca-te à prova, faz-te questionar sobre as coisas. Eu, por exemplo, na cadeira de Cultura Contemporânea, eu pensei, será que isto é mesmo necessário? Por que esta cadeira? Mas, de facto, eu, por exemplo, fiz um trabalho sobre política e sobre a justiça, e eu nunca me tinha questionado sobre aquilo, e agora, se tiver uma conversa com alguém sobre aquilo, já sei dar uns toques. Eu acho que a faculdade nos põe muitos desafios à frente. Eu acho que isso é muito bom, sabes? Por exemplo, esta cadeira que nós estamos a ter, do professor Jaime, com este novo Covid-19, teve que nos fazer pensar tudo e remodelar tudo. Isso é bom, sabes? Porque faz com que o nosso cérebro exercite. Eu acho que isso é ótimo. E eu acho que a faculdade é o que traz de bom. É põe-te à prova. Acho que é mesmo por aí. Sim, dá-nos uma visão diferente. Até, por exemplo, ao termos alunos estrangeiros, acabamos por ter conversas que se calhar não tínhamos, ou visões de conhecer melhor as culturas. Por exemplo, eu lembro-me, e isto não nos acrescentou em nada, mas é uma história que nós temos para contar, que é o Arturo. Vocês lembram-se? Então, nós nunca na vida tínhamos conhecido o nosso amigo Arturo, não é? Mesmo. Olha, mas sabes, o nosso coordenador de curso diz uma coisa que é verdadeira, que é, não dá daquela forma, tens que fazer daquela, tens é que fazer. E nós temos um grande... Nós as três, que vamos sempre em grupo para todo lado e fazemos os trabalhos todas juntas, quando fomos para Sabrosa, quando fomos para Piódão, nós tivemos muitos percalços e tivemos que nos desenrascar com a câmara, e depois a câmara não funciona, e depois isto não funciona, e estávamos lá, tínhamos que fazer, e eu acho que isso é a faculdade traz-nos de bom, é isso, é pôr-nos à prova e temos que nos desenrascar da melhor forma. Acho que é muito bom, acho que isso é ótimo. E claro que se não for na faculdade, há de ser noutro sítio qualquer. Pessoas que não queiram ir para a faculdade, sim, também acontece o mesmo nos trabalhos, é exatamente igual. Mas, por exemplo, mesmo nós estamos a dar estes aspectos positivos e as três não desistimos, isso me estava tudo bem, mas gostamos do curso e conseguimos nos identificar com ele. Mas há pessoas que mesmo durante o curso acabam por desistir a meio, e eu acho que isso também é um ato de responsabilidade e sobretudo de coragem. Mesmo. Sim, mas é um ato de consciência, porque se não estão bem tem que se mudar, ponto. Mas há muita gente que não consegue. Não é, eu acho que não é fácil. Eu acho que, por exemplo, é a altura ideal para nós introduzirmos a nossa convidada de hoje, sim, que é a Mariana. Olá, Mariana. Olá meninas, então tudo bem com vocês? Queria muito saber como está a ser a vossa quarentena. Bem, falando um bocadinho da minha experiência, eu cheguei a entrar na faculdade, no entanto tive de pôr de lado aquilo que mais me deixa feliz, realizada, que é a música. Andava bastante desanimada porque sabia perfeitamente que não queria aquilo para o meu futuro. Então, passado ainda algum tempo, depois de ponderar bem todos os prós, todos os contras, decidi ganhar coragem e falar com a minha família. Os meus amigos sabiam de tudo, sempre fui desabafando com eles, mais até com as minhas melhores amigas, e ainda bem que o fiz, sabem? Elas sempre me apoiaram em tudo, e foi muito devido às conversas que tinha com elas que fui ganhando força e coragem para enfrentar a minha família e os meus pais. Não foi nada fácil, andava super triste, porque não queria desiludi-los, sabem? E ninguém da minha família está na área da música, então sabia que eles poderiam não entender muito bem a minha decisão. E no início foi mesmo isso que aconteceu. Todos a dizerem que esta é uma área muito difícil, e por mais que eu explicasse que sabia bem disso e que ia trabalhar para alcançar os meus objetivos, eles ficavam sempre de pé atrás, o que é normal. Então, decidi não me justificar mais, não falar mais, percebi que só pôr em prática o que lhes dizia é que eles me iriam entender, e assim foi. Começaram a ver que eu tinha sucesso, que as pessoas gostavam de me ouvir e finalmente foram perdendo aos poucos todas as inseguranças e medos que tinham. Hoje são o meu maior apoio, fazem questão de dizer sempre que eu vou conseguir, e sinto que cada vez mais têm orgulho de mim, e isso é incrível. O meu maior medo era chegar aos, 50, 60 anos e pensar que nem sequer tentei. Sentir que, ok, posso ser feliz, mas nunca ao ponto de ser realizada.
e isso ia me deixar mesmo muito triste. Então, eu faço questão de ser uma pessoa instruída, interessada pelo que se passa à minha volta, culta e principalmente feliz. E não é por tirar um curso, superior ou não, que define a pessoa que sou ou que irei ser no futuro. Eu acho que isto é um exemplo para muita gente, que há muita gente que se calhar não tem aquela coragem de dizer ok, não é isto, este não é o meu sonho, e daqui a 50 anos eu quero é fazer a minha vida na música, não é aqui na faculdade a tirar este curso. E eu acho ótimo ela ter conseguido perceber isso e conseguir ganhar coragem. Ela até diz que foi com o apoio das melhores amigas, das conversas que elas lhe davam, a dizer não, Mariana, se tu não é isto, mais vale tu seguires o teu sonho e seres sincera com os teus pais. Eles vão acabar por perceber porque acima de tudo são os teus pais, não é? E achei muito giro. Mas eu acho que a tomada de decisão não deve ser nada fácil. Aliás, ela disse que no início eu acho que é uma introspectiva muito profunda, é perceber que nós não estamos no caminho certo e isso deve ser doloroso, deve custar tu teres te sacrificado para entrar na faculdade ou para estar naquele curso ou para pagar a licenciatura e de repente perceberes, ok, afinal não é isto que eu quero. E eu acho que deve ser um processo complicado que de facto deu frutos maravilhosos. A Mariana, eu acho que merece todo o talento que tem e sobretudo o sucesso que está a ter, mas não deve ter sido nada fácil ter percebido que deveria de mudar de rumo e contar aos pais. Portanto, eu acho que é tudo um bocadinho complicado. E não é só isso, só o simples facto de ser a área que ela abandonou a faculdade, por acaso era o mesmo curso que o nosso, era Ciências da Comunicação, não era da nossa faculdade, e nós nem conhecemos a Mariana por causa do curso, nós conhecemos a Mariana precisamente por causa da música, senão nunca a tínhamos conhecido, e a Mariana, ainda por cima, a Mariana abandonou a faculdade para seguir música, e música é uma coisa que os pais pensam logo, pá, coisa mais complicada, porque realmente não é fácil, há muita gente que é bom e que é boa, e acho que ela vai conseguir, mas também mas é uma coisa que não é fácil. E eu acho que o medo dos pais e o medo da Mariana querer ter que contar aos pais também foi um bocado por aí, por ser a música. Exatamente, porque nós não queremos iludir ninguém. E depois há uma coisa, imagina, tu entras num curso e a meio lembras-te que não queres fazer aquilo, não é fácil de... Primeiro ela teve que assumir para si própria, teve que se convencer a ela própria que queria mesmo a música, percebes? Porque mesmo para ela se convencer a ela própria do género, será que é mesmo isto que eu quero? Percebes? Ela deve ter que ter posto numa balança a música e a faculdade e ter que gerir as partes positivas, as partes negativas, e não deve ter sido nada fácil para ela mesma, quanto mais para ter que contar aos pais. Portanto, eu acho que a Mariana é uma pessoa que merece ter o mérito que tem, porque não deve ter sido uma decisão nada fácil. Eu, por exemplo, acho que ainda hoje existe o corresponder às expectativas. Eu acredito que toda a gente da família deseja o bem entre si, mas também acredito que ainda atualmente existe o corresponder ao estatuto, de querer ter autoridade e de achar que uma licenciatura, que é um mero papel, vai-lhe dar alguma autoridade. Eu não sei quanto a vocês, mas eu ainda acredito e vejo em algumas situações que existem pessoas que querem que os filhos entrem no ensino superior para dizerem, olha, o meu filho é doutor, o meu filho está na faculdade, e isso acrescenta-lhes o ego. Também acredito que alguns pais pressionam os alunos para seguir o sonho que eles não tiveram a oportunidade de seguir. Sim, é verdade. Sabes que olha, sabes que o meu pai sempre quis ser jornalista, não sei se já vos disse isto, mas o sonho do meu pai era ter sido jornalista. Mas acho que sempre me apoiou e tudo, mas pronto, era o que eu estava a dizer, eu nunca senti de parte dele que tinha que ser jornalista porque era o sonho dele, percebes? Mas senti que ele ficou feliz quando soube que eu ia para o jornalismo. Sim, mas há noutras famílias, por exemplo, um pai que gostava de ser engenheiro, se calhar vai incutir ao filho o interesse por engenharia por causa disso mesmo. Portanto, até porque há muitos pais que são músicos e filhos que são músicos, e isso é porquê? Porque é conviver, é a educação também, se estás o dia todo a cantar, o teu filho vai querer também cantar, percebes? É como a dança, é um espelho. Exatamente, eu acho. Enfermeiros e assim, já conheço muitos casos de pessoas que tu só vais para isso porque a tua mãe também é. Não, eu gosto. Mas há muitas pessoas, há muitos alunos que vão contra isso e acho muito bem. Eu conheço muitos casos de pessoas que têm médias de 20, 19 e 20 e que não vão para a medicina. E tu perguntas, tu não vais para a medicina? Pronto, nós, por exemplo, temos uma amiga que é a Francisca, que não foi para a faculdade e é a decisão dela. Eu não quero ir para a faculdade, eu não me enquadro nesse registro e não acho que precise de uma licenciatura para ganhar dinheiro. E eu acredito que se nós formos bons em alguma coisa, há cabeleireiros a ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro, é verdade. Não é?
E Eu há acho que- jardineiros, Exatamente. por exemplo, agricultura. Nós temos o exemplo disso, a agricultura. Há imensos jovens hoje em dia Aí na para a agricultura e que têm imenso sucesso e ganham muito bem. Portanto, eu acho mesmo que o certo é fazer o que nós achamos e não tomar atitudes certo- porque os outros querem que... Aliás, nem há o certo, é cada um... O certo é tu queres, é fazer a tua, É seguir. tentar de encontrar a tua vocação. Eu Sim. acho que é por aí. Sabes, por exemplo, eu estou no curso de Ciências da Comunicação, que pronto, eu escolhi o jornalismo, mas eu acho que sou uma pessoa muito versátil. E eu agora estou no marketing e digo-te uma coisa, agora estou bem aqui. Um dia mais tarde, se quiser ir para o jornalismo e se conseguir, irei. Percebes? Mas eu acho que a versatilidade é uma coisa que a mim me define muito. Eu hoje estou aqui, mas amanhã posso estar ali. Eu acho que o que a nossa sociedade, e até mesmo nós erramos nisso, mas o que a nossa sociedade precisa de aprender é aceitar o erro. Se eu Exatamente. fizer mal, ok, eu fiz mal, aceitar o erro, mas progredir. E o erro acaba por te trazer muita experiência. Sim. Eu acho que a melhor maneira de nós aprendermos, infelizmente, é com o erro. Eu acho que não há forma melhor de aprender sem ser com o erro, percebes? E eu, quando troquei de curso no 10º ano, fui para Humanidades, eu chorei muito, não foi fácil, porque assim, tu vês os teus amigos todos a avançar e tu tens que recuar por um erro que tu fizeste, não é? Mas Por no uma má- fundo, por uma má escolha. não estás a recuar, no fundo tu avançaste com a tua vida. Há uma Avancei. frase célebre que é, cada um tem o seu tempo, e é verdade, cada um tem o seu relógio. Por exemplo, tu disseste que recuaste, no fundo recuaste um ano, mas não perdeste um ano, tu ganhaste, porque descobriste que Humanidades era o que mais se identificava nos teus interesses. E mesmo na entrada para a faculdade, houve uma coisa que eu pus em causa, por exemplo, quando eu não tinha notas para entrar em jornalismo, porque vocês sabem que, pelo menos no ano em que nós entramos, as médias estavam super Estavam muito altas, sim. Estavam muito altas aqui no Porto e eu não conseguia entrar, nem de longe conseguia entrar, não é? E eu pus em causa, sabes o que é que eu pus em causa? Pus em causa o ir para o jornalismo e ter que pagar 300 e tal euros, Claro. ou então entrar numa coisa mais básica que tivesse média. Isso é o pior erro que tu podes Mas fazer. irias ser frustrada. Eu pensei, vou para professora, vou para filosofia, mas não, é horrível. Isso é o pior erro que vocês podem fazer. Sim. Até porque depois, aliás, eu acho que vocês concordam, eu acho que a pior coisa que podemos encontrar na vida são pessoas frustradas. Falar com pessoas frustradas é péssimo, as pessoas não veem alegria em nada, se a outra pessoa está feliz, elas invejam aquilo, e fazer o que se gosta faz com que tu não invejes a vida do outro. Primeiro, não tens de comparar, porque a lua e o sol brilham em tempos diferentes, mas brilham na mesma. E sabes que o meu pai faz-me uma pergunta muitas vezes, agora que isto está a terminar e eu consegui arranjar um emprego, ele disse-me, quando eu estava a terminar o estágio, ele disse-me, fez-me uma pergunta, filha, diz-me uma coisa, se tu pudesses escolher entre ser jornalista e ganhar 500 euros e entrar numa empresa e ganhar 1000 euros, o que é que tu escolhias? E ele ficou parvo com a minha resposta, mas eu acho que, pelo menos a Rita, a Silvia eu não sei, mas eu sei que a Rita faria o mesmo que eu. Porque eu escolhi o jornalismo, sabes porquê? O dinheiro manda, é verdade, o dinheiro manda muito. Mas manda muito mais tu fazes aquilo que tu gostas. Olha, até porque assim, eu escolheria ser jornalista e fazia uns bolos em part-time e olha, claro, chegávamos a uns 800 euros. Mas sabes, eu respondi-lhe isso e ele disse, filha, mas o dinheiro é que manda, sabias? Assim, pai, está bem, mas para que é que me adianta o dinheiro se depois vou ser uma pessoa frustrada? E é verdade. Claro. Muita gente até deve pensar que isto não é verdade, mas eu vos garanto que é verdade. Eu preferia 1000 vezes trabalhar na minha área e ganhar menos um bocadinho. Pronto, eu acho que já dissemos coisas tão fixe que se calhar está no tempo de terminar e queria saber se vocês continuam com os emojis ou depois deste debate se vocês mudavam. Não, eu continuo com uma imagem divertida porque eu acho que, apesar de tudo, temos que encarar as nossas maiores decisões com positividade e deixar as coisas negativas de lado. Acho que nós temos que fazer o que é melhor para nós e tentar expressar para os outros para que eles percebam que vai ser melhor para nós, porque às vezes é isso, às vezes as pessoas não entendem que aquilo vai ser melhor para nós vamos ficar mais felizes se fizermos aquilo, portanto eu continuo com o meu emoji divertido. Eu continuo com medo da confusão também, como disse no início, porque acho que, mesmo com a nossa conversa toda, ainda há muitas pessoas com muitas dúvidas, do tipo, eu sinto isso pela minha irmã, ela no outro dia virou-se para mim e disse, ok, agora vou fazer os exames, eu gosto de engenharia, mas será que é isto? Tem sempre aquele medo, será que é isto que eu quero? Será que eu vou cometer um erro? Mas não tem mal cometer os erros, olha, a gente aprende, como nós já dissemos, é uma experiência que fica e nunca se perde nada. Eu, por exemplo, no ano em que estive parada, senti isso. Eu senti do tipo, os meus amigos estão a entrar na praxe, a sentir o que é faculdade, e eu estava ali a ver. Estava um ano em casa, em que estava a fazer espanhol, e sentia que
que estava completamente estagnada, mas eu acho que acabei por ganhar, como a Rita disse, um ano da minha vida e deu para eu pensar e ver realmente o que é que eu queria. Sim, e eu também continuo com o emoji do braço que representa a força, porque eu acho que, e acho que é em nome das três, se tu que me estás a ouvir estás com dúvidas se vais para a faculdade ou não, ou se estás numa licenciatura, queres desistir a meio, ou simplesmente queres ir para a faculdade e estás perdido, o que eu te posso dizer é para falares contigo mesmo e pensares que a única pessoa que vai viver dentro da tua cabeça durante toda a vida és tu, e se fizeres da tua cabeça um bom sítio para morar e se estiveres contente com as tuas escolhas, com os teus interesses e com as tuas decisões, vais ser feliz para o resto da vida. E a frase que manda neste tempo de Covid-19 é que vai tudo ficar bem, e eu acredito que irá tudo ficar bem mesmo. E nós esperamos que vocês tenham todos gostado. Já não se esqueçam de passar na nossa rede social, mudar de assunto, para deixarem lá nos comentários se gostaram ou não, quais são os temas que vocês gostariam que nós falássemos nos próximos episódios, e que fique bem claro, pessoal, nós não estamos aqui a tentar escolher nada por vocês, só queremos dar-vos alguns conselhos para ver se vocês seguem o vosso caminho da melhor forma que vocês conseguirem seguir, e é isso. Por hoje é tudo. Temos encontro marcado para a próxima quinta-feira, às 19 horas. Até lá, pessoal.